Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, quantos aqui estão felizes com Jesus? Oh Deus. Eu acho que os irmãos não entenderam. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluias. Agora sim, meus amados, porque todos sabem, né? Ele é o Santo de Israel, nosso Senhor e Salvador. Ele merece o nosso melhor, a nossa alegria. É por Ele já termos concedido a oportunidade e o direito do perdão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Peço aos amados que abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9. Graças a Deus. Meu Deus. Versículo 8, do 8 ao 11. Eu vou avisando, meus amados, que a tradução da minha Bíblia é uma tradução na nova linguagem dos dias de hoje. Então pode ser que não bata com a leitura dos irmãos. Amém? Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eis que diz assim a Sagrada Escritura: Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores de Samaria sabem o que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem: caíram as casas feitas de tijolos, mas nós as construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. Somente até aqui, meus amados, podem tomar os vossos assentos. Oh Deus, aleluia. Eu louvo a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui nesta noite, e quero vos dizer que esta palavra ela é uma palavra um pouco dura, mas é para nos ensinar a lidar com algumas situações que, se nós não passamos até hoje, um dia nós vamos passar. E para que a nossa fé esteja estabelecida e ligada no Senhor, é necessário que tenhamos o conhecimento necessário. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ao olhar para a minha vida e para as vossas vidas errôneas, entendo, meus amados, que muitas das vezes nós cometemos atos que desagradam aos olhos do Senhor, atos que desagradam a Deus, a boa vontade de Deus, porque perante a Bíblia todos nesta terra são pecadores, e quando nós erramos perante aos olhos do Senhor, a Sagrada Escritura também nos relata que tudo aquilo que nós plantamos hoje, nós iremos colher amanhã. Os nossos atos de hoje vão refletir no nosso amanhã. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, muitas das vezes nós vamos nos deparar com situações com as quais eu não quero viver, eu não queria ter que presenciá-las ou passar por elas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas de acordo com o ato que eu tenho cometido, de acordo com o que eu tenho feito, isso se sucederá sobre a minha vida, se sucederá também sobre as vossas vidas, como diz a palavra do Senhor. Eis que cada um tem uma maneira de servir a Deus. Cada um serve a Ele de um jeito, cada um vê Deus de uma maneira e acredita que Ele espera algo diferente de cada um. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus amados, nesses momentos nós iremos nos deparar com palavras, muitas das vezes, que eu costumo chamar de cajados, palavras proféticas, duras, que muitas das vezes vêm sobre as nossas vidas, sem que aquele que está ministrando a palavra saiba o que nós fazemos ou o que nós cometemos. Mas esta palavra profética, ela vem sobre nós, e muitas das
das vezes acaba nos ferindo, a palavra não fere o nosso íntimo, o nosso profundo, ou seja, a nossa alma, mas ela fere o nosso orgulho, ela fere o nosso ego, o nosso jeito de ser, porque eu acredito que Deus espera algo de mim, eu acredito em Deus da minha maneira, da maneira que eu vejo e da maneira que Ele cobra cada coisa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas na carta aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele relata uma situação parecida, onde o povo não estava totalmente unido, onde uns diziam, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Pedro, e ainda alguns diziam, eu sou de Cristo. Ou seja, cada um deles foi ensinado por uma pessoa diferente, e cada um deles acreditava que os passos eram diferentes, então cada um servia a Deus do seu jeito e da sua maneira. Mas para ir de encontro com este povo, o apóstolo Paulo sucessivamente ele escreve nesta carta, louvado seja o santo nome do Senhor. Por acaso Jesus se dividiu em muitas partes? Por acaso Jesus se dividiu em muitos pedaços diferentes? Por acaso alguém foi batizado em meu nome, Paulo? Não, meus amados, Cristo é um só. Cristo, Ele é o mesmo que caminhou nesta terra há 2013 anos atrás, é o mesmo que vive hoje com o mesmo amor, com a mesma bondade e com a mesma intenção. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando nós começamos a nos deparar com essas situações que começam a bater de frente com o nosso ego, bater de frente com o nosso orgulho, muitas das vezes acaba enfraquecendo a nossa fé, acaba alcançando o nosso coração, até abalando a parte sentimental do nosso ser. Nós vamos enfraquecendo. Muitas das vezes nós dizemos, como está relatando a Sagrada Escritura, a casa era de tijolo, vou construir agora de pedra. A viga era de cedrilha, agora vou fazer com uma madeira diferente. Eles prefeririam mudar o local onde habitavam, mudar a maneira que eles seguiam uns aos outros, mas ninguém olhava para si mesmo e via esta palavra profética, porque esta palavra saiu da boca de um profeta chamado Isaías, uma palavra de correção, uma palavra dura para o povo, mas em vez do povo olhar para si mesmo, cada um olhar para si, encontrar os seus próprios erros, encontrar aquilo que precisava melhorar em si mesmo, ele preferiria mudar de casa, mudar de habitação, mudar o material que talvez não tenha dado certo na vida dele, em vez dele ver que aquilo era uma correção de Deus. E o povo continuava vivendo em pecado, o povo continuava vivendo da mesma maneira. E o que acontecia? Cada vez a ira de Deus ela ia aumentando, porque o homem não reconhecia a sua falha diante de Deus, o homem não se arrependia dos seus pecados, e quando o homem não se arrepende dos seus pecados, Deus ele tem que fazer o que, meus amados? O que Deus faz quando o homem não se arrepende? Ele tem que fazer o homem entender. Então ele começa a ir de encontro a este homem, ele começa a tocar, não exatamente o próprio Deus que faz estas coisas, mas ele começa a permitir, para que um dia ele abra os olhos e possa se corrigir. Mas tem pessoas que preferem não ouvir, não dar ouvidos às palavras proféticas, principalmente as que servem de correção, principalmente aquelas que são duras, as palavras que vêm de verdade de encontro ao nosso ego, contra nós mesmos, contra a nossa crença, a nossa maneira de servir a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E nesse momento, meus amados, o Senhor me leva até diante de uma história que a minha Bíblia relata lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 18 em diante, relata a história de dois
reis. Um se chama Acabe, outro se chama Josafá. Um é temente a Deus, o outro não está nem aí para nada, só quer o que é de bom para a vida dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, esses dois reis formam uma aliança através de matrimônio, através de casamento. E o rei Josafá resolve visitar o reino de Acabe. Josafá era rei de Judá, Acabe era rei de Israel. As duas terras aonde Deus diz que pertencia ao povo dele, mas um rei era ímpio e um rei era temente ao nome dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então nos deparamos com uma situação. Josafá chega à terra de Acabe, é recebido com festa, é recebido com alegria, é recebido com júbilos, com muitas festividades e alegrias para aqueles que acompanhavam Josafá. Mas Acabe chega diante de Josafá e diz a ele: Josafá, quero conquistar a terra de Gileade, a terra de Ramote e Gileade. Lá nós teremos uma maior quantidade de terra. Vamos unidos, vamos juntos e nós venceremos. Josafá responde a Acabe: nos dias que os seus soldados estiverem prontos para sair, os meus também estarão postos para saírem contigo, mas antes vamos consultar ao Senhor. Aleluias. Antes de tomar uma decisão em vossas vidas, consultem a Deus, consultem ao Senhor. Sabe por quê, meus amados? Porque Ele é onisciente, Ele conhece o futuro, Ele conhece o seu amanhã, Ele sabe o que vai suceder em vossas vidas amanhã. Então neste momento Acabe diz a Josafá: tem 400 profetas aí, vamos chamá-los e vamos consultá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Então naquele momento Acabe pede aos oficiais que levem os 400 profetas diante deles na praça. E vai chegando os profetas e começam a profetizar o bem para eles, e vão dizendo: pode ir, porque o Senhor é contigo. Vem o segundo, profetiza a mesma coisa. Vem o terceiro com um chifre de ferro na mão, e ele diz: com este chifre de ferro você vencerá todas as nações e os seus inimigos. Pode ir, porque Deus te dará a vitória. E assim sucessivamente, os 400 profetas começam a profetizar a bênção, começam a profetizar o bem para os reis, que eles deveriam ir. Mas a minha Bíblia, meus amados, relata que Josafá era um homem temente a Deus. Ele era um homem que conhecia toda a região onde ele habitava. Ele passeava muito, tinha amizade com muitos reis, com reinos diferentes. E ele sabia, sempre tem um escondido, sempre falta um profeta, sempre falta aquele. E é justo aquele que fala a verdade, é justo aquele que fala o que Deus manda, é justo aquele que fala o que Deus tem preparado verdadeiramente para o amanhã de nossas vidas. Mas Josafá chega diante de Acabe e diz assim: Acabe, não há mais nenhum profeta que nós possamos consultar? Acabe diz: e sim, existe mais um. O seu nome é Micaías, mas eu tenho ódio dele. Eu não gosto dele, porque ele nunca profetiza o que é bom para mim. Ele nunca profetiza o bem para a minha vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quantos crentes nos dias de hoje são desta maneira? Só pegam o que é bom e acham que a vida dele vai ficar tudo bem. Só levam para casa aquilo que agrada aos olhos dele e deixam de lado aquilo que vai fazer a verdadeira diferença na vida dele, aquilo que vai mudar o ser, o ego, vai transformar ele em um homem temente, bondoso de coração, que se agrada em servir a Deus. Então Josafá diz a Acabe:
não é desta maneira. Vamos ouvir também o que esse homem tem a dizer, o que este profeta tem a dizer. Meus amados, vocês sabem o que é um profeta? Um profeta é ser boca de Deus, ouvir aquilo que Deus fala e entregar aquilo que Ele manda, sem alterar palavras, sem engolir nada, sem ocultar nada daquilo que foi pedido para entregar. Louvado seja o santo nome do Senhor. E neste momento, Acabe manda os 2 oficiais para irem buscar Micaías. E ao chegarem diante de Micaías, os oficiais dizem a ele: Micaías, todos os 400 profetas já foram lá e profetizaram o bem para os reis, que eles vão vencer, que Deus está com ele. Mas é bom que você profetize a mesma coisa. Mas Micaías, sendo um homem de Deus, conhecendo Deus a quem ele serve, ele diz: juro que só falarei aquilo que o meu Deus ordenar. Só falarei aquilo que o meu Deus mandar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus ainda encontra homens sinceros nesta terra. Como foi dito na palavra devocional hoje, Deus procura homens fiéis, homens que não se importem com a vontade do homem, com o ego do homem, mas sim em pregar a verdade. Porque aquele que prega uma mensagem para o ego da pessoa não está levando ela para próximo da salvação, não está deixando ela mais perto de se salvar. Pelo contrário, está afastando ela de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Micaías, ele vai até diante do rei. Quando ele chega diante dos reis, ele chega diante de Josafá e diz: ó rei, vocês podem ir à peleja, porque Deus é contigo. Deus vai conceder a vitória a vocês. Mas eu vejo as ovelhas de Israel voltando para casa sem pastor, voltando para casa sem um líder. Nesse momento Acabe se revolta, porque Israel pertencia a ele, as ovelhas de Israel eram lideradas por ele, e ele se revolta contra Micaías e ataca-o, bate na face dele e diz: entreguem este homem aos governadores da cidade e coloquem-o na cadeia, a pão e água, até que eu volte são e salvo. Micaías diz a Acabe: se tu voltar são e salvo, fique sabendo que Deus não falou através de mim, mas todos os que estão aqui hoje estejam atentos às palavras que profetizei. E lá foi ele para a cadeia. Está vendo, meus amados, como o profeta sofre? Aquele que tem que entregar a mensagem, muitas das vezes ele tem que ir contra a vontade da multidão, ele tem que ir contra o ego das pessoas, e ele não pode recuar, porque quando ele recua, ele desagrada a Deus. E o que as pessoas costumam fazer? Tacam pedra no profeta, julgam o profeta, diz que esse profeta não fala a verdade, em vez de olhar para o próprio erro, olhar para o próprio coração e se corrigir diante de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E neste momento, Micaías está acirrado na prisão. Os reis saem para o combate. Um temente a Deus, ciente de cada palavra que foi dita. O outro, tô nem aí para nada, só quero o que é bom para mim. Mas uma coisa, meus amados, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para cada um. E naquele momento eles chegam ao campo de batalha. O rei de Ramote Gileade diz uma coisa: eu quero a vida do rei Acabe.
Eu quero a vida do rei Acabe. O rei Acabe, tendo ciência que Micaías profetizava verdadeiramente em nome do Senhor, ele diz a Josafá: Josafá, eu não vou na posição de rei, vai você. Eu vou me vestir de soldado e vou em meio aos soldados. Ele tentou se esconder, mas, meus amados, quantas das vezes nós saímos da obediência de Deus, fazemos aquilo que Deus não quer que nós façamos, e pensamos, não tem ninguém vendo, eu estou no meio da multidão. E neste momento está Josafá na posição de rei, Acabe lá no meio do povo pensando: quem que vai me encontrar aqui? Quem vai saber que eu estou aqui? E quando a guerra se inicia, os inimigos deles vão diretamente ao rei, tentam primeiramente atacar o rei. Só que o rei era temente a Deus, e esse rei ele dá um grito, e a minha Bíblia relata que Deus socorre este rei. Deus socorre ele, fazendo com que os inimigos se desviassem dele. Oh Deus! Aleluia. Os inimigos se desviaram daquele que era temente a Deus. Só quem crê nessa palavra, Deus ainda socorre os seus fiéis. Deus ainda socorre aqueles que são sinceros diante dos olhos dele. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, a guerra se inicia, a batalha vai crescendo e aumentando cada vez mais, até que os inimigos notam que o rei não é Acabe. No versículo 33 do capítulo 18, a minha Bíblia relata que os inimigos param de atacar ao descobrir que o rei não era Acabe, mas um soldado atira uma flecha. E a Bíblia relata, a minha Bíblia relata, que por acaso essa flecha atingiu Acabe no meio da multidão. Acabe enganou aos olhos do homem, mas não foi de propósito que aquele homem mirou. Ele apenas atirou. Isso mostra, meus amados, não importa onde você esteja, se você está na casa de Deus, se você está fora da casa de Deus, o juiz é o mesmo. Aquele que vai julgar você pelos seus atos, pelo que você tem feito, é o mesmo. Presbítero Severino, preste atenção nesse mistério. Se Acabe tivesse na posição dele, na posição que ele não deveria ter saído, ele não teria sido pego desprevenido no meio do povo. Ele teria visto os inimigos vindo atacá-lo. Ele teria a opção e a oportunidade de se defender. Mas não, ele tentou enganar a Deus, mas na realidade ele enganou a si mesmo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas por que essas coisas acontecem, meus amados? Às vezes eu olho para a minha vida, às vezes os irmãos olham para as nossas vidas. Eu tenho sido tão fiel a Deus, eu tenho buscado a Deus de todo o coração, em sinceridade, em verdade e em espírito. Mas parece que cada vez aparece mais dificuldade, vem prova. O irmão está pregando aí que as palavras proféticas vêm em cima dos nossos atos, que não agrada a Deus. Isso é o mal que sucede para as nossas vidas, que nos afeta, que nos atinge. Mas por que eu estou tão temente a Deus? E a mesma coisa está acontecendo comigo. Se eu vivo na sinceridade, louvado seja o santo nome do Senhor. A minha Bíblia narra uma história de um homem temente a Deus, de um homem que era sincero, de um homem que desviou
desviava-se do mal, Glória a cujo nome era Jó. Aleluia. Jó era um servo fiel a Deus. Mas o que todos nós vemos, meus amados, até aqueles que são fiéis, são colocados à prova. Porque Deus só aprova quem for provado. Ele só vai provar aqueles que Ele quiser aprovar lá na frente. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso não reclame das vossas lutas. Não murmure. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele vê tudo o que está acontecendo nesta terra. Da mesma maneira que Ele vê o ímpio, Ele vê o justo. Por isso aguente um pouquinho mais. Se esforce um pouquinho mais. Porque a batalha pode ser árdua. A dor pode ser grande. Mas maior é a dor no coração dele. Porque ele está te vendo, meus amados. E ele está dizendo lá sobre o altar. Aquele ali é fiel. Não pelo que ele tem alcançado, mas pelo que ele tem ouvido de mim e acreditado no que eu faço. Glória a Deus. Então acredite, está chegando o tempo de cantar. Está chegando o tempo de Jesus entrar com a providência em vossas vidas. Aleluia. Está chegando. Mas se você não acreditar, Deus também não vai operar em seu favor. Porque a Bíblia diz que sem fé nada podereis fazer. Nada podereis fazer sem fé. Às vezes, vocês estão se esforçando tanto, estão buscando tanto, estão se humilhando tanto, sendo tão pisoteado, tão humilhado, envergonhado perante os homens. E vocês olham para o Senhor e não encontram uma saída, uma resposta para o que está acontecendo. Às vezes a dificuldade está tão grande que você, quando vai orar, não consegue pronunciar palavras, de tão grande que é a dor que vocês sentem. Por que eu passo por isso, meu Deus? Por que tanta dificuldade? A minha Bíblia relata, meus amados, que para todas as coisas existe um tempo. E relata o tempo na vida de Ana. Quando Ana buscava a Deus, ela não buscou a Deus por 1 ano, nem por 2 anos, mas 25 anos sendo humilhada, sendo desprezada, sendo envergonhada. Mesmo assim ela não desanimou. A dor no coração dela estava tão grande que naquele momento ela não conseguia mais expressar o que sentia. Tentem imaginar comigo 25 anos de oração, 25 anos em busca de um objetivo, de um sonho, e nada acontecer. Mas chegou um dia que Deus olhou e disse: hoje é o teu tempo, hoje eu me lembrei de você. Quando eu digo Deus se lembrou de você, não quer dizer que Ele tenha te esquecido, mas quer dizer que Ele diz: hoje é o teu dia, hoje é o teu dia. E não há quem pode impedir o agir de Deus. E Deus vai conceder a bênção, Deus vai conceder o Samuel. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Dentro do templo, o líder estava praticamente desviado, longe, afastado de Deus. Mas Deus, Ele é tão fiel, meus amados, que Ele usou até este homem. Ele usou até este homem para falar com Ana. E cada palavra naquele dia se cumpriu. Era porque o homem estava falando? Não, era Deus. Era Deus. Era Deus que estava falando. Por isso não desanime dos
os caminhos do Senhor. Porque os nossos dias são maus. Os nossos dias são difíceis. E o que está acontecendo? Hoje você olha para fora, é morte, é violência, é destruição familiar. A gente está vivendo em dias onde o casamento não é mais respeitado, muito menos valorizado. O casamento foi restituído por Deus, foi criado por Deus, para que o homem estivesse debaixo da lei de Deus. Mas muitos não valorizam esse laço matrimonial e o desprezam, porque hoje em dia você vê um casal que casa hoje, daqui 2 anos já estão separados, ou os famosos de hoje em dia, que em uma já estão se separando, porque o inimigo não quer ver mais família restituída. Família é um bem de Deus para a vida de todos, mas o inimigo não quer ver aquilo que Deus faz de bem para as nossas vidas. Não existe uma pessoa perfeita para a outra, mas sim uma pessoa que se esforça todos os dias para dar o melhor para a sua companheira, para o seu companheiro, mesmo que para isso ele tenha que se machucar alguma vez, deixar de lado o seu próprio ego. É desta maneira que Deus fez o homem e a mulher, para um fazer parte do outro, para estarem unidos e ligados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Voltando ao texto lido no livro de Isaías, Deus enviava sinais àquele povo. Mas quando a gente imagina um sinal de Deus, talvez você pense como eu, um sinal que é fora do normal, fora do comum, uma correção que não veio do homem, mas veio do próprio Deus. Talvez um anjo segurando uma espada na mão, colocando na garganta, dizendo: você está errado, para de fazer o que é mal. Talvez um ser maligno aparecendo na sua frente, para que você possa entender que o mundo espiritual existe, que Deus existe, e para você ficar ciente do perigo que você está correndo. Mas eu tenho uma notícia de Deus para as vossas vidas: isso não vai acontecer, meus amados. Glória a Deus. Em alguns casos até acontece com algumas pessoas que Deus aponta a dedo. Só que quanto mais é dado, quanto maior é a prova de que Deus existe, maior é a cobrança que Ele tem na sua vida. É, Deus. Então não espere, meus amados, que seja uma correção vinda direto de Deus, porque como nos dias de Isaías, eram sinais, eram desgraças, eram destruições, que eram ocasionadas pelo próprio homem. Mas quem incumbia de dar este caminho era o próprio Deus, como castigo para o seu povo. Mas os homens naquela época, eles ouviam a verdade de Deus e sabe o que eles queriam? Vamos matar esse profeta, vamos eliminá-lo, vamos acerrá-lo na prisão. Assim ele não fala, assim ele para de falar o que é mal para nós. Meus amados, não é o profeta, é Deus. Não é o homem, é o Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: o Senhor corrige aqueles a quem ama. Sucessivamente ele diz: ele só castiga aqueles que ele aceitou como filho. Qual pai quer o mal para o seu filho?
um amanhã na glória do que uma vida de bonança aqui e uma eternidade na perdição. Então, abram os olhos espirituais e adore esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Adore a bondade dele, o amor dele. Se ele te corrigiu, não se revolte contra Deus, mas agradeça, porque ele está te preparando para o dia da vinda dele, Aleluia. para o dia que ele for regressar. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16 diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo. Eu acho que vocês não entenderam, meus amados. O mesmo Senhor, o mesmo Cristo, Aleluia a Deus. não é outro homem, não é um ser diferente, mas é aquele mesmo que deu a vida por você, que sofreu na cruz por você, que sofreu todo tipo de perseguição por amor a você. Ele tinha todos os motivos para olhar para esta terra e dizer: malditos são esses povos e nações. Mas não, o mesmo Senhor regressará para buscar aqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados nas alturas, nas nuvens com Ele, e nos encontraremos com Ele para estarmos para sempre na glória do Senhor. Oh Deus. Peço à amada igreja que se coloque em pé. Aleluia a Deus. Louvado e agradecido. Glória a Deus. E hoje, meus amados, se você está com o seu coração ferido, talvez por uma palavra dura, que tem entristecido o seu coração, às vezes pensando em abandonar, se sentindo fraco na presença de Deus, pensando que Deus não se lembra de você, que Deus se esqueceu que Ele está longe. Meus amados, Deus me trouxe aqui hoje para vos dizer: Ele só corrige aqueles a quem Ele ama, e Ele só prova aquele a quem Ele quer aprovar. Por isso eu peço a você que está se sentindo fraco na presença de Deus, venha até aqui à frente, venha para receber uma oração, porque Deus, Ele é fiel, e Ele conhece todo aquele, reconhece todo aquele que dá um passo adiante dele. O nosso Deus, Ele é fiel. Você crê que hoje o Senhor vai renovar as suas forças, a tua fé, a tua forma de acreditar nele, porque Ele é fiel e vai cumprir cada promessa que tem em nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vem até aqui, quero orar por você. Louvado seja o santo nome do Senhor. Peço à amada igreja que venha interceder por esse jovem, porque o que o mundo tenta hoje é tragar os jovens da igreja, mas eis aqui alguém que está dando um tapa na cara do inimigo de nossas almas, Aleluia a Deus. dando um passo em direção ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado e Grande agradecido. Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para exaltar e engrandecer o teu nome, dizer a Ti, Pai, que hoje esses jovens que nos vêm aqui à frente, porque se sentem fracos, se sentem esquecidos por Ti. Amado Deus, que não seja a minha palavra, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, visitando ele neste momento, visitando o lar dele, Pai querido, para restabelecer as forças dele, para colocá-lo verdadeiramente no Teu caminho, porque ele não teve vergonha, Senhor, de se colocar na Tua presença, em meio ao povo, em meio ao Teu templo, Pai, para reconhecê-lo. Deus amado, vai de encontro na vida dele com a Tua providência, e quero ser ousado nesta noite, para dizer, para profetizar, que o Senhor vai entrar com
seja o santo nome do Senhor. Glória seja amado teu Deus. E assim eu passo e entrego a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama. Mesmo que você nunca mais me veja, mesmo que eu nunca mais volte à tua frente, tenha certeza que o Senhor dos Exércitos, o mesmo Jesus que entregou a vida por você, está te contemplando hoje. E Ele está indo para a tua casa contigo. Creia, porque Jesus acompanha cada passo seu. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus, meus amados, aleluia, né? Por essa palavra nesta noite a cada um de nós, né? Louvado seja Deus, aleluia. Graças a Deus, Deus abençoe a irmãos, aleluia, por essa palavra gloriosa da parte de Deus aos nossos corações nessa noite, né? Graças a Deus. Amados irmãos amados, nosso irmão já orou para esse jovem aí, eu esqueci seu nome? Ayrton, né? E ele, quando eu já cheguei aqui, ele veio aqui falar comigo, queria reconciliar com Deus, né? Aleluia. Nosso irmão já orou para ele, eu quero que ele venha aqui, né? Nós vamos toda a igreja, vamos orar para ele.